gente não pode melhorar o que não pode medir. Isso, de fato, é fundamental para uma estratégia de e-commerce. Você tem que estar medindo os seus indicadores, alguns, inclusive, diariamente, para melhorar aí sim o seu desempenho, o desempenho das suas vendas online. Então, vamos lá, vamos analisar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, por que os indicadores são importantes, gente? Primeiro, reduzir custos. Sim, você deve usar os indicadores para reduzir os custos da sua operação. Por exemplo, imagine que você está gastando R$ 1.000 em uma campanha de link patrocinado e não tem a menor noção, por exemplo, que isso está dando resultado ou não. Você não mede, você não analisa se está trazendo vendas, se está trazendo leads, ou clientes, se ou ainda o porquê as pessoas estão saindo da sua campanha de link patrocinado sem clicar. Então, você fica no escuro se você não medir, né? Então é isso, é essa a importância dos indicadores. Não basta somente tê-los, tem que medi-los. E aí é todos os dias ou uma vez por semana, dependendo o nível do indicador, né? Ainda são importantes para identificar o quê? Tendências, né? Identificar tendências. Pois bem, imagine que você está analisando a sua loja virtual e identifica que determinado produto está performando muito mais do que outros. E você não esperava aquilo, né? Isso é bem comum. Muitas vezes, inclusive na minha operação, eu identifico alguns produtos que eu jamais imaginava que eles iriam vender, mas aí estão vendendo, estão performando. E existe um motivo por trás disso, né? E é isso que a gente tem que descobrir. Porque muitas vezes, sabendo medir de forma certa, você consegue direcionar o seu, vamos dizer assim, o seu alvo para aquele determinado produto. Né? Às vezes a gente até muda a nossa estratégia da nossa empresa baseado numa medição, numa métrica que você fez, certo? E otimizar o marketing, né? Então, por que esses indicadores são importantes? Um dos mais fundamentais é a análise do marketing, para saber se tudo que você está fazendo em nível de campanha, de link patrocinado, por exemplo, ou e-mail marketing, ou ainda as redes sociais, está funcionando, ou não. Né? Eu já tive clientes, inclusive, que já me disseram o seguinte: olha, eu já gastei mais de R$ 5.000 em uma campanha de link patrocinado e eu não tenho a menor noção se aquilo vendeu ou não vendeu, ou se converteu ou não. Isso é bem preocupante, porque o seu dinheiro está indo diretamente para o ralo. Literalmente é isso mesmo que acontece, né? Muito bem. Mas atenção, eu coloquei outra frase aqui legal. Ó. Não se deixe enganar pelas chamadas métricas de vaidade. O que é as métricas de vaidade? É o seguinte, você está numa conversa com outro empresário e aí você joga o seguinte: olha, a minha loja virtual ela tem mais de 30 mil visitas. Ok, né? É interessante? Sim, sim, é interessante. Ou ainda, olha, eu tenho mais de 50 mil curtidores no meu Instagram ou no Facebook. A gente chama isso de métrica de vaidade. Por quê? Porque ela sozinha, essa métrica isoladamente, ou seja, número de visitas no site, ela não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Você pode ter 20 mil visitas, 30 mil visitas, 100 mil visitas e não converter em nada, não converter em vendas, que é o principal. Né? Então a métrica sozinha, ela não quer dizer muita coisa. Mas aí você analisa número de visitas com taxa de rejeição, com taxa de abandono de carrinho, e aí vai elencando tudo isso, aí sim faz sentido. Mas número de curtidores, mesma coisa, não quer dizer absolutamente nada se você não estiver vendendo ou se não estiver engajando as pessoas, no caso da rede social. Né? Então, são as métricas de vaidade, muito cuidado com elas, elas não são importantes nesse processo aí não. Né? Bom, vamos lá, vamos para, de fato, quais são as principais métricas. O primeiro é o faturamento bruto. Claro, você consegue identificar ao longo dos meses
o que está vendendo, qual é o desempenho da sua loja virtual em termos de vendas, né? Do total de vendas brutas. Também é um indicador que pode ser de vaidade, né? Olha, minha loja virtual, ela faturou 100 mil esse mês, 200 mil, 300, enfim. É um número sozinho, né? Mas ele não quer dizer muita coisa, não. Por quê? Porque pode ser que você tenha gastado, você faturou 100 e gastou 150, sabe? Não, não é uma métrica sozinha, não é uma métrica das mais importantes ou mais relevantes. Mas, claro, você tem que ir analisando o crescimento da sua loja virtual e também, né, da lucratividade, que é o mais importante. É o que sobra no fim do mês, né? Não é o que entrou, mas o que vai sobrar é o que vai fazer a diferença na sua loja, né? Bom, tem outra métrica chamada custo de aquisição de clientes, o CAC, né? E tem uma fórmula aqui, ó. Custo de aquisição. Quanto eu gasto para trazer os meus clientes para dentro da minha loja virtual? É isso. Principalmente usada em marketing. É o total investido para converter, dividido pelo total de clientes novos. Vamos lá, um exemplo, ó. O seu e-commerce investiu, então, R$1.000 para adquirir um cliente e foram conquistados 100 novos consumidores. Beleza. O custo de aquisição de cada cliente vai ser de R$10, aplicando essa fórmula aqui. Então, para cada cliente novo que chega na minha loja virtual, eu gastei, em média, R$10 de publicidade, nesse caso, falando especificamente de marketing, né? Bom, é interessante aqui notar outro detalhe que eu coloquei. Ó. O custo de aquisição deve ser menor que o seu ticket médio para a operação não ter prejuízo. Imagina o seguinte, nesse caso hipotético aqui, eu gastei R$10 e a pessoa que entrou na minha loja virtual também gastou R$10. Óbvio que isso é um prejuízo, né? Um prejuízo grande, inclusive. Você vai estar empatando, mas com os outros custos que a sua loja virtual tem, vai se tornar um grande prejuízo, né? Então, sempre tem que ter em conta que essa métrica ela tem que ser muito bem analisada e ao longo do tempo a tendência de custo de aquisição de cliente é cair. Esse é o ideal, né? Então você, óbvio, no início da sua operação você vai ter um gasto maior para atrair os clientes. Depois, ao longo do tempo, trabalhando com outras mídias, geralmente mídias gratuitas que a gente chama, que é o SEO, o Google orgânico, né? O ranqueamento para o Google, a tendência é diminuir esse custo de aquisição. Então verifique na sua loja virtual se isso está acontecendo de fato. Ou ainda, se você está gastando muito, isso não é muito interessante não. Só se a sua estratégia, por exemplo, for, vamos dizer assim, abocanhar uma boa fatia do mercado e você quer isso de forma rápida, aí sim o custo de aquisição de clientes vai subir muito num determinado tempo. Mas depois, nenhuma operação se sustenta com alto custo de aquisição durante muito tempo, certo? Vamos lá para o próximo. A taxa de rejeição, a nossa famosa taxa de rejeição. O que é? Imagine o seguinte, a cada 100 pessoas que entram no meu site para comprar, certo? Pelo menos 50 delas visualizam uma página e tchau, vão embora, né? Essa taxa das pessoas que foram embora da sua loja virtual é o que a gente considera taxa de rejeição, certo? Muitos estudos, muitos artigos falam de uma taxa de rejeição ideal para um e-commerce. Tá? Não existe isso. Mas alguns dizem que é 30%, por exemplo. Então, de cada 100 pessoas, 30% saem ao ver uma página só. O ideal é o quê? É ter o menor número possível, né, de rejeição, deixar o site mais atrativo. E aí tem uma série de técnicas para você utilizar para deixar de fato o site mais atrativo. A taxa de rejeição, agora eu lembrei também de um detalhe, ela pode ser contabilizada porque a pessoa entrou, olhou o preço e tchau, não gostou, é muito caro, não quis.
entende? Tem isso também, não é só questões técnicas do site, ou enfim, ela pode não ter achado informação, pode não ter gostado do seu preço, da sua entrega, da maneira que você trata a entrega, por exemplo, e saiu. Isso é uma taxa de rejeição. O ideal é sempre diminuir, né? Quanto menos, melhor. Tempo médio de conversão de conversão em vendas, né? É quanto tempo leva a pessoa entrar no seu site, conhecer o seu site e realizar uma venda. Isso varia muito de negócio para negócio, certo? Também não existe uma regra aqui. Eu estava analisando os meus dados e o tempo médio de conversão é no mesmo dia, ou seja, as pessoas entram e já fazem a compra no mesmo dia. 55% delas tem esse comportamento. Entrou, conheceu o site e já faz a compra. Isso no mesmo dia. Mas aí eu vi que teve outras pessoas que levam até 28 dias para realizar a compra. Ou seja, entraram no meu site, analisaram, fecharam. Aí no outro dia de novo, entraram, analisaram, e lá no 28º dia as pessoas vão comprar. Por que esse dado é relevante? Por quê? Porque ao longo desse caminho eu posso impactar os meus compradores com publicidade. Posso fazer um remarketing, aquela publicidade que vai lembrando as pessoas que o meu produto, que ela colocou o produto no carrinho, por exemplo. Né? Então, existe uma série de coisas, de situações, de ações que você pode fazer para impactar o seu cliente nesse tempo que ele ficou online no seu site. Né? Taxa de conversão. Essa é uma das mais famosas métricas de e-commerce. Como que a gente calcula? É o total de vendas dividido pelo total de visitantes vezes 100. Quer dizer o seguinte, eu tive 100 vendas e eu tive 1000 visitas nesse período. Então, as 1000 visitas, elas converteram 100 vendas, ou seja, minha taxa de conversão é 10%. Seria muito legal se fosse isso, né? A taxa média de conversão de um e-commerce no Brasil gira em torno de 1,5%. Ou seja, a cada 100 pessoas que visitam, 1,5 pessoas vão comprar. Uma taxa de 10% seria excelente, é o que a gente sempre busca, né? E existe N estratégias que a gente pode fazer para aumentar a taxa de conversão, e isso tem outros vídeos que nós vamos explorar um pouquinho mais sobre isso, certo? Hoje é para você conhecer essa métrica que é bem importante. Essa sim você tem que analisar diariamente quanto que está convertendo no seu e-commerce. Muito bem, existe outra métrica também fundamental, que é a taxa de abandono de carrinho de compras. Olha só, em média, 70% de abandono de carrinho de compras. É um número bastante elevado, né? E aí sim, eu coloquei aqui uns detalhes, né? Porque frete grátis, demora na entrega, problemas de usabilidade na plataforma. Então são N fatores que fazem com que a pessoa desista, mas principalmente isso aqui, ó, frete grátis. Pode apostar. Isso é certo que acontece o abandono de carrinho, porque muitas vezes a loja não tem alguma estratégia de frete grátis. Vamos a um cálculo, vamos a uma fórmula? Aqui, ó. Digamos que no mês você teve 50 compras efetuadas, certo? Beleza. E 200 carrinhos criados. Então a taxa de abandono foi 50, então 50 compras, dividido por 200 carrinhos. Né? Então as pessoas foram lá, clicaram no botão comprar do nosso e-commerce, colocaram no carrinho de compras, certo? Quer dizer que 75% de taxa de abandono de carrinho. É um número muito grande. Né? A gente sempre tem que trabalhar para diminuir esses indicadores. Por isso que antes de mais nada, antes de tudo, você tem que identificar, né? Tem que identificar esses problemas, identificar esses indicadores que estão causando um baita estrago, muitas vezes, na sua lucratividade. A gente gasta muito dinheiro sempre para trazer os clientes. Não é só dinheiro, é esforço também, né? Se você trabalha só com o Google orgânico, o SEO,
você tem que ter um esforço de criar conteúdo para chegar no seu site. Então não é só dinheiro, é tempo também. Então é fundamental você identificar essas métricas, quanto que está abandonando o carrinho, quanto de abandono de carrinho tem ao longo do tempo, né? Mês a mês, você tem que analisar isso aí. Tem outras métricas que eu anotei aqui, taxa de aprovação de pedidos, que é o seguinte, você teve 100 pedidos efetuados, mas nem todo mundo vai de fato pagar. O que isso quer dizer, né? De cada 100 pedidos, em média, chega a 80 pedidos vão ser de fato pagos. Por quê? Principalmente por causa do boleto bancário, né? Então a pessoa ela tem um tempinho para desistir da compra. E esse tempinho, cerca de 100 boletos emitidos, 50 vão ser pagos e os outros 50 abandonados. E então a questão do boleto baixa essa média dos pedidos efetuados, né? Bom, taxa de devolução de pedidos é outro indicador bem importante, tá? Na minha operação, faz pouquíssimo tempo, eu fui de fato calcular assim de quanto estava sendo devolvido os pedidos. Né? Eu tinha uma leve impressão, mas eu não sabia quanto mais ou menos estava voltando, né? E cheguei ao cálculo, então eu calculei muito bem esses indicadores ao longo de alguns meses e a nossa taxa de devolução está cerca de 3%, 2 a 3%. Então a cada 100 vendas realizadas, 2 ou 3 pessoas vão devolver. Na minha humilde opinião, na nossa operação, é muito alta essa taxa. Ela vai ter que diminuir e a gente está trabalhando muito forte para isso. Mas aí eu fui procurar, eu não tinha noção de quanto que era essa taxa globalmente, né? E aí, dependendo do tipo de varejo, essa taxa fica em 5, 10 ou 15%. Tá? No caso do e-commerce de moda, por exemplo, então se você tem um e-commerce de moda, a taxa de devolução de pedidos chega a 10%. E mesmo assim, aqui no Brasil, é uma das menores taxas de devolução do mundo. Eu estava lendo sobre o e-commerce no mundo, né? E, por exemplo, a Alemanha ou outros países da Europa, a taxa de devolução chega a ser de 50%. É algo absurdo, algo fora do nosso padrão. Mas por quê? Porque lá há uma facilidade muito grande da troca do produto. Muitas vezes as pessoas elas compram 2 ou 3 peças de roupa para ver se uma delas vai servir. E a devolução é muito facilitada por esses e-commerces. E a pessoa, inclusive, pode pagar somente depois que experimentou a roupa, deu tudo ok, né, e devolveu o resto dos pedidos. E aí sim ela faz esse pagamento. Né? No Brasil isso é praticamente inviável ainda. Né? Por isso que a nossa taxa de devolução ela é baixa. Por quê? Porque tem muita burocracia envolvida. O cliente vai ter que ir lá no correio ou ainda vai ter que esperar uma transportadora vir na casa dele para coletar. Ou ainda a questão do cartão de crédito, né? A compra já reservou aquele valor do cartão de crédito e o cliente não quer se incomodar em devolver ou estornar, porque sabe que vai ter que esperar um mês, por exemplo, para liberar o cartão de crédito, né? Dependendo da situação. Então são uma série de dificuldades que faz com que as pessoas não devolvam. Ticket médio. Ticket médio é um cálculo muito simples. Ele pega o faturamento bruto dividido pela quantidade de vendas. Por exemplo, eu vendi então R$1.000 em um mês. Isso em 10 vendas, o meu ticket médio é R$100 por venda. Né? É importante medir esse número? Claro que é fundamental. O ideal é sempre você aumentar o ticket médio. Quanto mais você... Pense o seguinte, ó. Cada pessoa que entra no seu site, se você tiver a chance de converter mais, ou fazer com que ela compre mais, ótimo, excelente, é isso. É esse o caminho. É aproveitar tudo que você gastou no marketing e fazer com que ela compre mais. Por isso que existem várias estratégias para aumentar o ticket médio. Uma delas
é oferecer produtos relacionados. Por exemplo, se eu compro um notebook, eu já ofereço também um mouse, um teclado extra, enfim, alguma coisa que vá agregar na venda, certo? Isso aumenta o ticket médio. CPC é o último aqui. Ó. CPC é o custo por clique. Serve para mensurar o custo de cada clique efetuado em um anúncio patrocinado. Todo mundo já foi para o Google e verificou que as 4 primeiras posições geralmente são anúncios. Ou seja, aquelas empresas que estão ali, nas 4 primeiras posições, elas estão pagando para estar. Né? Cada vez que você der um clique em um desses anúncios para comprar, para saber informações, você vai, a loja vai ser debitada em alguns centavos pelo clique que você deu. Por isso, a sigla CPC, custo por clique, certo? Vamos a ela. Imagine que eu investi R$100 numa campanha de link patrocinado lá no Google e teve 1.000 cliques. Eu vou pagar 10 centavos o valor do clique. Bom, se fosse só 10 centavos, legal. Era muito legal, né? Muito bom. Mas não é. Geralmente esse valor aqui é bem maior. Chega a ser 60 centavos, 70 centavos, 80. Dependendo do ramo de negócio. Por exemplo, se hoje eu quisesse investir numa campanha de link patrocinado para consultoria em e-commerce, por exemplo, eu estaria pagando em média R$5, R$6 cada clique. Se a pessoa clicou sem querer no meu anúncio, eu vou ser debitado em R$5, R$6. Né? Então, depende do ramo de negócio e a ferramenta que faz esse controle é o Google Ads, certo? Bom, esse é o CPC. Ainda, eu coloquei aqui algumas ferramentas, então, para acompanhar as métricas. O Google Ads, sim, principalmente para link patrocinado. Você tem o Google Analytics, que ferramenta fantástica, gente. Ela é uma ferramenta gratuita, Google Ads também. Ela mede tudo o que acontece no seu site, número de visitas, a taxa de rejeição que a gente falou antes, taxa de conversão do seu e-commerce, as regiões demográficas que as pessoas estão comprando, qual é a cidade que está vendendo mais, qual é o estado, qual é o canal, né? Qual é o canal de vendas que está convertendo mais, se é no Google, se é no e-mail marketing, se é no Instagram. Ele te dá toda essa relação, né? Então, por períodos, então você pode comparar, por exemplo, junho desse ano com junho do ano passado. Sabe, é fundamental essa ferramenta, fácil de instalar, não tem nada de complicador aí, e ela faz toda essa medição dos indicadores que você tem na sua loja virtual. E ainda você pode utilizar ERPs, né, que são softwares de controle de gestão do seu negócio. Certamente toda empresa deve ou procura ter esse software de gestão para melhorar os seus indicadores, melhorar a sua gestão interna mesmo. Né? Então, os ERPs já têm isso nativo.